A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em 2 plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Messias de Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. Era uma vez um homem sabido, que caiu do céu num vasto areal, e os olhos na chama viu perdidos. E sabendo não ter mais olhos, não se ouviu seu pranto, conjurou uma visão e fez de si um santo. Parlenda infantil, excerto da crônica de Muad'Dib. Poe estava no escuro, do lado de fora do sítio. A visão oracular lhe dizia que era noite, que o luar desenhava a silhueta do santuário no topo da Pedra do Queixo, bem lá no alto, à sua esquerda. Era um lugar saturado de lembranças, seu primeiro sítio, onde ele e Shani... Não posso pensar em Shani, disse consigo mesmo. O quinhão cada vez mais delgado de sua visão falava-lhe de mudanças por toda a parte. Um aglomerado de palmeiras bem lá embaixo, à direita. A linha negro-prateada de um canat que fazia a água atravessar as dunas formadas pela tempestade daquela manhã. Água correndo pelo deserto. Recordou um outro tipo de água, correndo por um rio em seu planeta natal, Caladan. Na época, não havia percebido que tesouro era a corrente, até mesmo o lodo deslizante de um canat a cortar a bacia desértica. Tesouro. Tossindo delicadamente, um assistente surgiu atrás dele. Poe estendeu as mãos e pegou uma prancheta magnética com uma única folha de papel metálico em cima dela. Moveu-se com a mesma lentidão da água do canat. A visão fluía, mas ele se viu cada vez mais relutante em acompanhá-la. Perdão, Sire, disse o assistente. O tratado de Samburl. Sua assinatura? Eu sei ler. Poe gritou. Rabiscou Imper.Atreides no lugar apropriado. Devolveu a prancheta, metendo-a direitinho na mão estendida do assistente, a par do temor que isso inspirava. O homem saiu correndo. Poe virou-se para o outro lado. Terra feia e estéril. Imaginou-a encharcada de sol e monstruosa de calor, um lugar onde imperavam os deslizamentos de areia e a escuridão submersa das piscinas de poeira, os redemoinhos de vento que desenrolavam dunas diminutas por cima das pedras, com seus bojos estreitos cheios de cristais ocre. Mas também era uma terra rica, grande, e rompia de lugares apertados, trazendo panoramas de uma inanidade massacrada por temporais, paredões fortificados e morros prestes a desmoronar. Só precisava de água e amor. A vida transmutava aqueles ermos irracíveis em formas graciosas em movimento. Ele pensou. Essa era a mensagem do deserto. O contraste o levou a uma conclusão atônita. Queria se virar para os assistentes aglomerados à entrada do sítio e gritar para eles. Se precisam de algo para adorar, então adorem a vida. Todas as formas de vida, até o último tiquinho rastejante.
Estamos todos juntos nesta beleza. Eles não entenderiam. Naquela terra árida, a aridez daquela gente não tinha fim. Para eles, os seres vivos não apresentavam nenhum balé em verde. Cerrou os punhos, tentando deter a visão. Queria fugir de sua própria mente, uma fera que vinha devorá-lo. A percepção estava dentro dele, encharcada, encorpada com todos os seres vivos que absorvera, saturada com o excesso de experiências. Desesperado, Paul fez força para expulsar seus pensamentos. Estrelas! A percepção girou diante da ideia de todas aquelas estrelas acima dele. Um volume infinito. Um homem tinha de ser meio louco para se imaginar capaz de reger uma lágrima que fosse de todo aquele volume. Ele não conseguia sequer começar a imaginar o número de súditos de seu império. Súditos? Adoradores e inimigos, mais provavelmente. Será que algum deles enxergava além da rigidez da crença? Onde encontrar um homem que tivesse escapado ao destino limitado de seus preconceitos? Nem mesmo o imperador escapava. Levara a vida tomando tudo para si. Tentara criar um universo à sua própria imagem. Mas o universo exultante enfim rebentava em suas costas com ondas silenciosas. Cuspo em Duna, ele pensou. Ofereço-lhe minha umidade. O mito que ele havia criado com manobras intricadas e imaginação, luar e amor, preces anteriores à criação do homem, penhascos cinzentos e sombras carmesins, lamentos e rios de mártires, no que dera afinal. Quando as ondas recuassem, as praias do tempo iriam se abrir, limpas, vazias, reluzindo em grãos infinitos de memória e pouca coisa além disso. Essa era a gênese dourada do homem? Soube pela areia que raspava as pedras que o Gola havia se juntado a ele. Você anda me evitando hoje, Duncan. É perigoso, milord, me chamar assim. Eu sei. Eu vim avisá-lo, milord. Eu sei. O Gola despejou então a história da compulsão que Bijaz havia incutido nele. Sabe qual é a natureza da compulsão? Paul perguntou. Violência. Paul teve a impressão de que chegara a um lugar que o havia reivindicado como seu desde o início. Estava suspenso. O jihad o tinha capturado. Fixara-o numa trajetória de voo da qual a gravidade terrível do futuro nunca o libertaria. Nenhuma violência partirá de Duncan. Paul murmurou. Mas, sire, diga-me o que vê a nosso redor, disse Paul. Milord? O deserto. Como está na noite de hoje? Não está vendo? Não tenho olhos, Duncan. Mas tenho apenas minha visão e queria não tê-la. Estou morrendo de presciência, sabia, Duncan? Talvez isso que Milord teme não venha a acontecer, disse o Gola. O quê? E contestar meu próprio oráculo? Como poderia, se o visse cumprir milhares de vezes? As pessoas dizem que é um poder, um dom. É uma doença. Não me permite deixar minha vida onde a encontrei. Milord, o Gola murmurou. Não é... Jovem mestre, milord. Não, Calou-se. Paul percebeu a confusão do Gola e disse. Do que me chamou, Duncan? Do quê? Do que por um momento... Você me chamou de jovem mestre? Chamei. Sim. Era assim que Duncan me chamava. Paul estendeu a mão. Tocou o rosto do Gola. Isso fazia parte de seu treinamento Tleilaxo? Não. Paul baixou a mão. O que foi, então? Veio de... mim. Você serve a 2 mestres? Talvez. Liberte-se do Gola, Duncan. Como? Você é humano. Faça algo humano. Sou um Gola.
Mas sua carne é humana. Duncan está aí dentro. Há uma coisa aqui dentro. Não me importa como vai fazê-lo, mas você vai fazê-lo. Soube disso pela presciência? A presciência que se dane. Paul deu-lhe as costas. Sua visão agora se arremessava adiante, deixava lacunas, mas não era algo que se pudesse deter. Milord, se... Quieto! Paul ergueu uma das mãos. Ouviu isso? O que, milord? Paul sacudiu a cabeça. Duncan não tinha ouvido. Teria apenas imaginado o som? Era seu nome tribal, que alguém chamava no deserto. Longe e baixo. Sul. O que foi, milord? Paul sacudiu a cabeça. Sentiu-se observado. Alguma coisa lá fora, nas sombras da noite, sabia que ele estava ali. Alguma coisa? Não. Alguém. Foi sobretudo uma delícia. Mas você foi a maior de todas as delícias. Ele murmurou. O que disse, milord? É o futuro. O universo humano e sem forma lá fora havia passado por uma breve explosão de movimento, dançando ao som de sua visão. Emitira uma nota forte. Os ecos fantasmas talvez perdurassem. Não entendo, milord, disse o Gola. Um Fremen morre quando passa tempo demais longe do deserto. Paul falou. Chamam isso de o mal da água. Não é estranho? É muito estranho. Paul digladiava-se com lembranças. Tentava recordar o som da respiração de Shane a seu lado, à noite. Onde encontrar consolo? Ele se perguntou. Só conseguia se lembrar de Shane ao desjejum no dia em que partiram para o deserto. Ela andara inquieta, irritável. Para que vestir esse paletó velho? Ela quisera saber, examinando o casaco preto do uniforme com o timbre do gavião vermelho que ele levava sobre os trajes Fremen. Você é um imperador! Até mesmo o imperador tem suas roupas prediletas. Ele dissera. Ele não soube explicar o motivo, mas aquilo levara lágrimas de verdade aos olhos de Shane. A segunda vez na vida que suas inibições Fremen haviam cedido. Ali, no escuro, Paul limpou as maçãs do próprio rosto e sentiu a umidade. Quem oferece umidade aos mortos? Ele se perguntou. Era e não era seu próprio rosto. O vento enregelava a pele molhada. Um sonho frágil se formou. Partiu-se. O que era aquele entumecimento em seu peito? Seria algo que ele havia comido? Como era amargo e tristonho aquele seu outro eu que oferecia umidade aos mortos. O vento se encrespou com a areia. A pele, agora seca, era a sua. Mas de quem era o tremor que restava? Foi aí que escutaram o choro, distante, nas profundezas do Sith. Ficou mais alto, mais alto. O Gola girou nos calcanhares em resposta a um clarão repentino, alguém que escancarava a vedação da entrada. Na luz, ele viu um homem de sorriso vulgar. Não um sorriso, e sim um esgar de tristeza. Era um tenente dos Fedaykin de nome Tandi. Atrás dele vinha uma multidão, todos calados agora que viam Muad'Dib. Shane, disse Tandi. Está morta, Paul murmurou. Eu a ouvi chamar. Ele se voltou para o Sith. Conhecia o lugar. Era um lugar onde ele não poderia se esconder. A investida de sua visão iluminou toda a turba Fremen. Ele viu Tandi, sentiu o pesar, o medo e a raiva do Fedaykin. Ela se foi, disse Paul. O Gola ouviu as palavras saírem de uma corona fulgurante. Queimaram-lhe o peito, a espinha, as órbitas de seus olhos metálicos. Percebeu que sua mão direita se movia na direção da faca que trazia no cinto. Seu próprio raciocínio tornou-se estranho, desarticulado. Ele era uma marionete, presa por fios que partiam daquela corona terrível.
Ele se movia ao comando de outra pessoa, de acordo com os desejos de outra pessoa. Os fios puxaram-lhe violentamente os braços, as pernas, a mandíbula. Sons saíram apertados de sua boca, um ruído repetitivo e apavorante. Harak! 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 A faca se ergueu para atacar. Naquele instante, ele se apoderou da própria voz. Deu forma a palavras ásperas. Fuja, jovem mestre, fuja! Não vamos fugir, Paul falou. Vamos nos deslocar com dignidade. Vamos fazer o que tem de ser feito. Os músculos do Gola travaram. Ele estremeceu, vacilou. O que tem de ser feito? As palavras se revolveram em sua mente, feito um grande peixe à flor d'água. O que tem de ser feito? Ah, aquilo poderia ter sido dito pelo velho duque, o avô de Paul. O jovem mestre tinha em si um pouco do velho. O que tem de ser feito? As palavras começaram a se desdobrar na consciência do Gola. A sensação de levar duas vidas simultâneas espalhou-se por sua percepção. Hate, Idaho, Hate, Idaho. Ele se tornou uma cadeia imóvel de existência relativa, singular, solitária. Lembranças antigas inundaram sua mente. Ele as identificou, ajustou-as a novos discernimentos, criou um começo na integração de uma nova consciência. Uma nova persona atingiu uma forma temporária de tirania interna. A síntese virilizante continuava carregada com o potencial da desordem, mas os fatos o empurraram para o ajuste temporário. O jovem mestre precisava dele. Estava feito, então. Conheceu-se como Duncan Idaho, relembrando tudo o que era de Hate como algo guardado secretamente dentro dele e aceso por um catalisador inflamável. A corona se dissolveu. Ele se livrou das compulsões Tleilaxo. Fique perto de mim, Duncan, Paul disse. Terei de depender de você para muitas coisas. E, como Idaho continuasse em transe, Duncan! Sim, sou Duncan. Claro que é. Esse foi o momento em que você voltou. Vamos entrar agora. Idaho seguiu ao lado de Paul. Era e não era como nos velhos tempos. Agora que estava livre dos Tleilaxo, ele era capaz de apreciar o que haviam lhe dado. O treinamento Zen Sunita permitiu-lhe superar o trauma. O talento de Mentat foi um contrapeso. Ele se livrou de todo o medo, de pé sobre a fonte. Toda a sua consciência olhava para fora, a partir de uma posição de deslumbramento infinito. Estivera morto. Estava vivo. Sire, a mulher, Lishna, disse que precisa vê-lo. O Fedaykin Tandi falou quando eles se aproximaram. Eu disse a ela para esperar. Obrigado, disse Paul. O parto, falei com os médicos. Tandi disse, seguindo-os. Disseram que Milord tem 2 filhos, ambos vivos e sadios. 2? Paul tropeçou, segurou-se no braço de Idaho. Um menino e uma menina. Tandi falou. Eu os vi. São ótimos bebês Fremen. Como ela morreu? Paul sussurrou. Milord. Tandi se inclinou. Shani, disse Paul. Foi a gravidez, Milord. Tandi crocitou. Disseram que o corpo de Shani foi consumido pela rapidez da coisa. Não entendi, mas foi o que disseram. Leve-me até ela. Paul murmurou. Milord? Leve-me até ela. É para onde estamos indo, Milord? Outra vez, Tandi se inclinou para ficar mais perto de Paul. Por que seu Gola traz uma faca desembainhada? Duncan, guarde a faca. Não é mais hora para violência. Ao falar, Paul sentiu-se mais próximo do som de sua voz do que do mecanismo que produzira o som. 2 bebês. A visão continha só um, mas aqueles instantes estavam de acordo com a visão. Havia uma pessoa ali que sentia pesar e raiva.
Alguém. Sua própria percepção estava nas garras de uma esteira terrível, reproduzindo de memória sua vida. 2 bebês? Voltou a tropeçar. Shane, Shane, pensou. Não havia outro jeito. Shane, querida, acredite, essa morte foi mais rápida e mais caridosa. Eles teriam feito nossos filhos reféns, teriam exibido você numa jaula e nos fossos de escravos teriam insultado você, culpando-a por minha morte. Deste jeito, nós os destruímos e salvamos nossos filhos. Filhos? E outra vez ele tropeçou. Eu permiti isto, pensou. Eu deveria me sentir culpado. O som de uma confusão ruidosa tomava a caverna à frente deles. Foi ganhando volume precisamente no momento em que ele se lembrava de que isso aconteceria. Sim, era o mesmo padrão. O padrão inexorável, mesmo sendo 2 as crianças. Shane está morta, ele disse a si mesmo. Em algum instante longínquo no passado que ele compartilhara com outras pessoas, aquele futuro chegara até ele. E o acossara e conduzira para um abismo de paredes cada vez mais próximas. Tinha a impressão de que se fechavam sobre ele. Era assim que a visão prosseguia. Shane está morta. É melhor me entregar ao pesar. Mas não era assim que a visão prosseguia. Já mandaram chamar a Lia? Ele perguntou. Ela está com as amigas de Shane. Tandy respondeu. Paul percebeu que a turba recuava para deixá-lo passar. O silêncio da massa seguia à frente dele feito uma onda. A confusão ruidosa começou a arrefecer. Uma sensação de emoção congestionada tomou o City. Quis retirar as pessoas de sua visão. Descobriu que era impossível. Cada rosto que se voltava para acompanhá-lo tinha própria marca especial. Enchiam-se impiedosamente de curiosidade, aqueles rostos. Sentiam pesar, sim, mas ele entendia a crueldade que os encharcava. Assistiam à transformação do articulado em imbecil, do sábio em tolo. E o palhaço não apelava sempre à crueldade? Era mais que uma vigília, menos que um velório. Pareceu a Paul que sua alma implorava descanso, mas, mesmo assim, a visão o impelia. Só um pouco mais agora, disse consigo mesmo. Uma escuridão negra e desprovida de visão o aguardava logo adiante. Ali ficava o lugar arrancado da visão pelo pesar e pela culpa, o lugar onde a lua caía. Tropeçou ao entrar. Teria caído se Idaho não o tivesse segurado firme pelo braço. Uma presença sólida que sabia dividir seu pesar em silêncio. Eis o lugar, Tandy falou. Cuidado, Sire, disse Idaho, ajudando-o a superar o rebordo da entrada. Cortinas roçaram o rosto de Paul. Idaho o deteve. Paul sentiu o aposento então, um reflexo em seu rosto, em seus ouvidos. Era um recinto de paredes de pedra, e a rocha se escondia atrás de tapeçarias. Onde está Shane? Paul sussurrou. A voz de Hará respondeu. Ela está bem aqui, Usul. Paul soltou um suspiro estremecido. Receara que o corpo de Shane já tivesse sido levado para as destilarias onde os Fremen recuperavam a água da tribo. Era assim que a visão prosseguia? Sentiu-se abandonado em sua cegueira. As crianças? Paul perguntou. Também estão aqui, milord, disse Idaho. Você tem 2 gêmeos lindos, Usul, um menino e uma menina, disse Hará. Está vendo? Estão aqui num cercado. 2 filhos, Paul pensou, abismado. A visão só mostrara uma filha. Ele se soltou do braço de Idaho, dirigiu-se ao lugar de onde vinha a voz de Hará e topou com uma superfície dura. Suas mãos a exploraram. Os contornos em metavidro de um cercado. Alguém segurou-lhe o braço esquerdo. Usul,
Era Hará. Ela deixou a mão dele dentro do cercado. Ele sentiu uma pele macia, tão quente. Sentiu costelas, respiração. Este é seu filho, Hará sussurrou. Moveu a mão dele. E esta é sua filha. A mão de Hará apertou a dele. O Sur está cego de verdade agora? Ele sabia no que ela estava pensando. Os cegos devem ser abandonados no deserto. As tribos Fremen não carregavam peso morto. Leve-me até Sheni, Paul disse, ignorando a pergunta. Hará o virou. Conduziu-o para a esquerda. Paul sentiu que aceitava agora o fato de Sheni estar morta. Ele assumira seu lugar num universo que ele não queria, envergando um corpo que não lhe cabia. Cada inspiração machucava suas emoções. 2 filhos! Imaginou se havia se comprometido com uma passagem onde sua visão nunca voltaria. Parecia desimportante. Onde está meu irmão? Era a voz de Alia atrás dele. Ouviu-lhe à pressa, a presença avassaladora quando ela tomou o braço dele das mãos de Hará. Preciso falar com você. Alia sussurrou. 1 minuto. Já. É a respeito de Lishna. Eu sei. 1 minuto. Você não tem 1 minuto. Tenho muitos minutos. Mas Sheni não. Quieta! Ele ordenou. Sheni está morta. Cobriu a boca da irmã com a mão quando ela começou a protestar. Estou mandando você ficar quieta. Sentiu que ela aquiesceu e removeu a mão. Descreva o que está vendo, ele disse. Paul! A frustração e as lágrimas guerreavam na voz dela. Não faz mal, ele falou. Obrigou-se a encontrar a calma interior. Abriu os olhos de sua visão para aquele momento. Sim, ainda estava ali. O corpo de Sheni jazia sobre um catre dentro de um aro de luz. Alguém havia esticado e alisado seu manto branco, tentando esconder o sangue do parto. Não importava. Ele não conseguia desviar sua percepção da visão do rosto de Sheni. Tamanho espelho de eternidade em suas feições imóveis. Ele se virou, mas a visão o acompanhou. Ela havia partido e nunca mais voltaria. O ar, o universo, tudo vazio. Vazio por toda parte. Seria essa a essência de sua pena? Ele se perguntou. Queria as lágrimas, mas elas não vinham. Será que vivera tempo demais como Fremen? Aquela morte exigia sua umidade. Ali perto, um bebê chorou e foi silenciado com psius. O som baixou um pano sobre sua visão. Paul recebeu a escuridão de braços abertos. Este é um outro mundo, ele pensou. 2 filhos. O pensamento saiu de um transe oracular perdido. Tentou recapturar a dilatação mental atemporal do melange, mas a percepção falhou. Nenhuma explosão do futuro entrou naquela nova consciência. Sentiu-se rejeitando o futuro, qualquer futuro. Adeus, minha Sihaya, ele murmurou. A voz de Alia, dura e exigente, veio de algum lugar atrás dele. Eu trouxe Lishna. Paul se virou. Essa não é Lishna, ele disse. É um dançarino facial. Lishna está morta. Mas escute o que ela tem a dizer, falou Alia. Devagar, Paul foi se deslocando na direção da voz da irmã. Não me surpreende encontrá-lo vivo, Atreides. A voz era parecida com a de Lishna, mas com diferenças sutis, como se quem falasse usasse as cordas vocais de Lishna, mas não se desse mais o trabalho de controlá-las a contento. Paul viu-se impressionado com um estranho timbre de honestidade naquela voz. Não se surpreende? Paul perguntou. Sou Sitael, Tleilaxo e dançarino facial, e queria saber uma coisa antes de negociarmos. É um Gola o que vejo atrás de você ou Duncan Idaho? É Duncan Idaho, Paul respondeu.
e não vou negociar com você. Eu acho que vai, disse Cithael. Duncan, você mataria esse Tleilaxo se eu pedisse? Paul falou por cima do ombro. Sim, milord. Havia a fúria reprimida de um berserker na voz de Idaho. Espere, disse Alia. Não sabe o que está recusando. Mas eu sei sim, disse Paul. Então trata-se realmente de Duncan Idaho dos Atreides, falou Cithael. Encontramos a alavanca. Um Gola é capaz de recuperar seu passado. Paul ouviu passos. Alguém passou por ele à sua esquerda. A voz de Cithael agora vinha de trás dele. O que lembra de seu passado, Duncan? Tudo. De minha infância em diante. Lembro até mesmo de você junto ao tanque, quando me tiraram de dentro dele. Disse Idaho. Maravilhoso! Cithael murmurou. Maravilhoso! Paul escutou a voz se deslocar. Preciso de uma visão, pensou. As trevas o frustraram. O treinamento Bene Gesserit alertava-o para uma ameaça aterradora em Cithael, mas a criatura ainda era uma voz, uma sombra de movimento, totalmente fora de seu alcance. Estes são os bebês Atreides? Cithael perguntou. Hará! Paul gritou. Afaste-a daí! Fique onde estão! Cithael berrou. Todos vocês! Estou avisando! Um dançarino facial é capaz de se mover mais rápido do que imaginam. Minha faca pode tomar a vida destes dois antes que consigam me tocar. Paul sentiu alguém tocar-lhe o braço direito e, em seguida, deslocar-se para a direita. Aí já está bom, Alia. Cithael falou. Alia! Paul disse. Não! É minha culpa. Alia gemeu. Minha culpa! Atreides, podemos negociar agora? Atrás dele, Paul ouviu uma imprecação rouca. Sua garganta ficou apertada diante da violência reprimida na voz de Idaho. Duncan não podia ceder. Cithael mataria os bebês. Para se fazer negócio é preciso ter algo para vender, disse Cithael. Não é assim, Atreides? Quer sua Shani de volta? Podemos devolvê-la a você. Um Gola, Atreides. Um Gola com a memória intacta. Mas temos de nos apressar. Mande seus amigos trazerem um tanque criológico para preservar o corpo. Escutar mais uma vez a voz de Shani. Paul pensou. Sentir sua presença ao meu lado. Ah, por isso me deram Idaho como Gola, para que eu descobrisse até que ponto a recriação é semelhante ao original. Mas agora, restauração plena, pelo preço deles. Eu seria um instrumento dos Tleilaxo para todo sempre. E Shani, presa à mesma sina por uma ameaça a nossos filhos. Exposta mais uma vez às tramas do Kizarat. Que pressões vocês usariam para devolver a Shani sua memória? Paul perguntou, esforçando-se para manter a voz calma. Vocês iriam condicioná-la para matar um de seus próprios filhos? Usaremos as pressões que forem necessárias, falou Cithael. O que diz, Atreides? Alia, negocie com essa coisa. Não posso negociar com o que não enxergo. Sabe a decisão. Cithael se vangloriou. Bem, Alia, o que me oferece na condição de procuradora de seu irmão? Paul baixou a cabeça, obrigando-se a encontrar a calma dentro da calma. Havia vislumbrado alguma coisa ainda agora, semelhante a uma visão, sem selo. Era uma faca bem perto dele. Ali estava. Dê-me um instante para pensar, disse Alia. Minha faca é paciente, mas o corpo de Shani não, Cithael comentou. Que seu instante seja razoável. Paul sentiu-se piscar. Não podia ser, mas era. Sentiu olhos. O ponto de vista era esquisito e eles se moviam de maneira errática. Ali, a faca flutuante entrou em seu campo visual. Com um sobressalto de tirar o fôlego, Paul reconheceu o ponto de vista. Era o de um de seus filhos.
Ele enxergava a mão e a faca de Citeio de dentro do cercado. Cintilava a alguns centímetros dele apenas. Sim, e também podia ver a si mesmo do outro lado do aposento, cabisbaixo, calado, uma figura que não emanava ameaça alguma, ignorada pelas outras pessoas no recinto. Para começar, você poderia nos entregar todas as suas ações da Shoan, Citeio sugeriu. Todas? Alia protestou. Todas! Observando a si mesmo através dos olhos dentro do cercado, Paul retirou delicadamente sua adaga Cris da bainha do cinto. O movimento produziu uma estranha sensação de dualidade. Ele mediu a distância, o ângulo. Não haveria uma segunda chance. Preparou seu corpo, então, à moda das Bene Gesserit. Armou-se feito mola para um único movimento concentrado, um recurso da prana, que exigia todos os seus músculos equilibrados numa unidade primorosa. A daga Cris saltou de sua mão. O borrão branco da arma entrou no olho direito de Citeio, feito um raio, e atirou a cabeça do dançarino facial para trás. Citeio jogou as duas mãos para cima e cambaleou de costas, chocando-se com a parede. Sua faca retiniu de encontro ao teto e foi bater no piso. Citeio ricocheteou na parede, caiu de bruços, morto antes mesmo de tocar o chão. Ainda através dos olhos dentro do cercado, Paul viu os rostos ali no aposento se voltarem para a figura de órbitas vazias e reconheceu o susto coletivo. Então, Alia correu até o cercado, debruçou-se e tapou-lhe a visão. Ah, estão a salvo! Alia disse. Estão a salvo! Milord, isso fazia parte de sua visão? Idaho sussurrou. Não. Ele acenou com a mão, na direção de Idaho. Deixe estar. Perdoe-me, Paul, pediu Alia. Mas quando aquela criatura disse que eles poderiam reviver... Existem preços que um Atreides não pode pagar, disse Paul. Sabe disso. Eu sei. Ela suspirou. Mas me vi tentada. E quem não se viu tentado? Paul perguntou. Deu as costas para eles. Foi tateando até uma parede. Recostou-se e tentou entender o que havia feito. Como? Como? Os olhos no cercado. Sentiu-se à beira de uma revelação aterradora. Meus olhos, pai. As formas palavras tremeluziram diante de sua visão cega. Meu filho. Paul murmurou baixinho demais para alguém ouvir. Você está consciente? Sim, pai. Veja. Paul bambeou e foi de encontro à parede num espasmo de vertigem. Teve a impressão de que o haviam emborcado e esvaziado. Sua própria vida passou velozmente por ele. Viu seu pai. Ele era seu pai. E o avô. E outros antepassados antes disso. Sua percepção rolava por um corredor alucinante que continha toda a sua linhagem masculina. Como? Ele perguntou em silêncio. Tênues formas-palavras apareceram. Apagaram-se e sumiram, como se o esforço fosse grande demais. Paul limpou a saliva do canto da boca. Lembrou-se do despertar de Alia no útero de Lady Jessica. Mas, dessa vez, não usaram a água da vida, nem uma dose excessiva de melange. Ou teriam? Era disso que Shane tinha fome? Ou seria de algum modo o produto genético de sua linhagem previsto pela reverenda madre Gaius Helen Morrian? E então, Paul viu-se dentro do cercado e viu Alia que falava de mansinho logo acima dele. As mãos dela o acariciavam. O rosto dela fazia vulto, uma coisa gigantesca, diretamente acima dele. Ela o virou e ele viu sua companheira de cercado. Uma menina com aquela aparência esquelética de força, herança do deserto. Tinha uma cabeleira castanho avermelhada. Enquanto ele a observava, ela abriu os olhos. Aqueles olhos.
Era Shane quem o fitava com aqueles olhos, e Lady Jessica. Uma multidão o fitava com aqueles olhos. Vejam só, Alia disse. Estão olhando um para o outro. Os bebês não conseguem focalizar nessa idade, disse Hará. Eu conseguia. Alia falou. Aos poucos, Paul sentiu que se desvencilhava daquela percepção infinita. Estava, portanto, de volta a seu muro das lamentações, encostado nele. Idaho sacudiu-lhe o ombro delicadamente. Milord, que meu filho se chame Leto, como meu pai, disse Paul, endireitando-se. Quando for a hora de nomeá-lo, estarei a seu lado como amiga da mãe, e darei esse nome, disse Hará. E minha filha, que se chame Ganima. O Sul, protestou Hará. Ganima é um nome de mau agouro. E salvou sua vida, Paul disse. E daí que Alia usava esse nome para zombar de você? Minha filha é Ganima, um espólio de guerra. Paul ouviu o rangido de rodas atrás dele, o catre com o corpo de Shane sendo retirado. O cântico do rito da água começou. Hel Yom! Hará disse. Tenho de ir agora para ser a observadora da verdade sagrada e estar ao lado de minha amiga uma última vez. Sua água pertence à tribo. Sua água pertence à tribo. Paul murmurou. Escutou quando Hará saiu. Tateou na direção oposta e encontrou a manga de Idaho. Leve-me a meus aposentos, Duncan. Em seus aposentos, ele se desvencilhou delicadamente. Era hora de ficar sozinho. Mas, antes que Idaho saísse, ouviu-se um tumulto à porta. Mestre! Era Bijaz, chamando à entrada. Duncan, deixe-o dar 2 passos adiante, disse Paul. Mate-o se avançar mais que isso. Aiá! Disse Idaho. Duncan! Bijaz perguntou. É realmente Duncan Idaho? É. Idaho respondeu. Eu me lembro. Então o plano de Citale teve êxito. Citale está morto, disse Paul. Mas eu não, nem o plano, falou Bijaz. Pelo tanque onde cresci, é possível. Terei os meus passados, todos eles. Só precisa do gatilho correto. Gatilho? Paul perguntou. A compulsão para matar Milord, Idaho disse, a voz cheia de fúria. Computação de Mentat. Descobriram que eu pensava em Milord como o filho que nunca tive. Em vez de matá-lo, o verdadeiro Duncan Idaho assumiria o controle do corpo do Gola. Mas poderia ter falhado. Diga-me, anão, se seu plano tivesse falhado, se eu tivesse matado o imperador, o que aconteceria? Ora, teríamos negociado com a irmã para salvar o irmão, mas deste jeito o negócio é melhor. Paul inspirou convulsivamente. Ouviam-se os pranteadores descendo pela última passagem, em direção às salas mais profundas e aos destiladores de água. Não é tarde demais, milord, disse Bijaz. Quer sua amada de volta? Podemos devolvê-la. Uma gola, sim. Mas agora oferecemos a restauração plena. Vamos chamar os criados, que tragam um tanque criológico para preservar o corpo de sua queridinha. Paul descobriu que agora era mais difícil. Havia esgotado todas as suas forças na primeira tentação dos Tleilaxo. E tudo em vão. Sentir mais uma vez a presença de Shane. Silencio! Paul disse a Idaho, usando a língua de batalha dos Atreides. Ouviu quando Idaho foi em direção à porta. Mestre! Bijaz guinchou. Pelo amor que tem por mim, Paul disse, ainda na língua de batalha. Faça-me este favor. Mate-o antes que eu sucumba. Não! Bijaz gritou. O som cessou de repente com um grunhido assustado. Fiz-lhe a gentileza. Idaho falou. Paul inclinou a cabeça, pôs-se a escutar. Não ouvia mais os pranteadores. Pensou no antigo rito Fremen que era celebrado naquele momento nas profundezas do Sith,
bem lá embaixo, na sala da destilaria fúnebre, onde a tribo recuperava sua água. Não havia escolha, Paul disse. Entende isso, Duncan? Entendo. Há certas coisas que ninguém consegue suportar. Eu interferi em todos os futuros que pude criar até que, por fim, eles me criaram. Milord, não deveria. Existem problemas no universo para os quais não há respostas. Paul falou. Nada se pode fazer. Ao falar, Paul sentiu o vínculo com a visão se romper. Sua mente se encolheu de medo, assoberbada por possibilidades infinitas. Sua visão perdida, à semelhança do vento, agora soprava para onde lhe aprouvesse. Dizemos que Muad'Dib partiu em jornada por aquela terra onde caminhamos sem deixar pegadas. Preâmbulo ao credo do Kizarate. Havia um dique de água de encontro à areia, um limite avançado para as plantações do Sitch. Uma ponte de pedra vinha em seguida, e depois o deserto aberto aos pés de Idaho. O promontório de Sitch Tabr dominava o céu noturno atrás dele. A luz das duas luas açucarava seus contornos elevados. Haviam trazido um pomar até a beira d'água. Idaho deteve-se no lado desértico e olhou para trás, para os galhos floridos acima da água silenciosa, reflexos e realidade, 4 luas. O traje estilador parecia oleoso em contato com a pele. O cheiro de pederneira molhada invadia-lhe as narinas, passando pelos filtros. Havia um riso afetado e maligno no vento que cruzava o pomar. Ele se pôs a escutar os sons da noite. Ratos cangurus habitavam a relva à beira d'água. Uma coruja gavião quicava seu piado monótono nas sombras do paredão. O silvo asmático de uma cascata de areia vinha do Bled aberto. Idaho virou-se na direção do som. Não se via movimento algum lá fora, nas dunas enluaradas. Coubera a Tandi trazer Paul tão longe. E depois, o homem retornara para contar sua história. E Paul saíra andando pelo deserto, como um Fremen. Estava cego de verdade. Tandi contara, como se isso explicasse tudo. Antes disso, ele tinha a visão de que nos falava, mas um dar de ombros. Os Fremen cegos eram abandonados no deserto. Muad'Dib podia ser imperador, mas também era um Fremen. Não tinha providenciado para que os Fremen protegessem e criassem seus filhos? Ele era Fremen. Idaho viu que se tratava de um deserto esquelético. Costelas de rocha prateadas de luar apareciam por entre a areia. Depois começavam as dunas. Não devia tê-lo deixado sozinho, nem sequer por um minuto. Idaho pensou. Eu sabia o que ele tinha em mente. Ele me disse que o futuro não precisava mais de sua presença física. Tandi havia relatado. Depois de me deixar, ele ainda me chamou. Agora estou livre, foram suas palavras. Malditos! Idaho pensou. Os Fremen haviam se recusado a mandar qualquer tipo de tóptero ou equipe de busca. O resgate contrariava seus antigos costumes. Haverá um verme para Muad'Dib, diziam, e começavam a entoar o cântico para aqueles que eram entregues ao deserto, aqueles cuja água ia para Shai Hulud. Mãe da areia, pai do tempo, princípio da vida, conceda-lhe passagem. Idaho sentou-se numa pedra chata e fitou o deserto. A noite estava repleta de camuflagens. Não havia como dizer para onde Paul tinha ido. Agora estou livre. Idaho pronunciou as palavras, surpreso com o som de sua própria voz. Durante algum tempo, deixou a mente correr, lembrando-se de um dia em que levara o menino Paul ao mercado litorâneo em Caladan. O fulgor deslumbrante de um sol sobre a água, as riquezas do mar mortas e estendidas ali para serem vendidas. Idaho lembrou-se de Gurney Halleck
tocando a música do Balizet para eles. Prazer, riso. Ritmos saracotearam em sua percepção, levando sua mente feito escrava pelos canais do deleite rememorado. Gurney Halleck. Gurney iria culpá-lo por aquela tragédia. A música da memória se apagou. Recordou as palavras de Poe. Existem problemas no universo para os quais não há respostas. Idaho começou a se perguntar como Poe morreria lá fora, no deserto. Rápido, morto por um verme? Devagar, ao sol? Alguns dos Fremen lá no Sith haviam dito que Muad'Dib nunca morreria, que ele havia entrado no mundo Hu, onde todos os futuros possíveis existiam, que ele estaria presente dali em diante no Alan al-Mital, perambulando interminavelmente por lá, mesmo depois que sua carne deixasse de existir. Ele morrerá, e nada posso fazer. Não posso impedi-lo, Idaho pensou. Começou a perceber que talvez houvesse uma certa cortesia meticulosa em morrer sem deixar vestígios. Nenhum resto mortal, nada, e um planeta inteiro como tumba. Mentat, resolve a ti mesmo, pensou. Palavras intrometeram-se em sua memória. As palavras ritualizadas do tenente dos Fedaykin, nomeando os guardas que cuidariam dos filhos de Muad'Dib. Há de ser o dever solene do oficial encarregado. A linguagem laboriosa e cheia de presunção do governo o enfurecia. Havia seduzido os Fremen, havia seduzido todo mundo. Um homem, um grande homem, estava morrendo lá fora, mas a linguagem continuava a se arrastar, sem parar, sem parar. Ele se perguntou o que tinha acontecido com todos os significados puros que filtravam o absurdo. Em algum lugar, um lugar perdido e criado pelo Imperium, eles foram emparedados, selados, para que não fossem redescobertos por acaso. Sua mente saiu à cata de soluções à maneira dos Mentats. Padrões de conhecimento faiscaram ali. Os cabelos de Lorelai talvez tremeluzissem daquela maneira, convidando os marinheiros encantados a entrar em cavernas esmeraldinas. Com um sobressalto repentino, Idaho afastou-se do esquecimento catatônico. Então, pensou, em vez de confrontar meu fracasso, prefiro desaparecer dentro de mim mesmo. O instante daquele quase mergulho continuava em sua memória. Examinando-o, pareceu-lhe que sua vida se esticava, tão comprida quanto a existência do universo. Carne de verdade jazia condensada e infinita em sua própria caverna esmeraldina de percepção, mas a vida infinita havia participado de seu ser. Idaho se levantou, sentindo-se purificado pelo deserto. A areia começava a estalar ao vento, beliscando as superfícies das folhas no pomar atrás dele. Havia o cheiro seco e abrasivo de pó no ar da noite. Seu manto foi fustigado pela pulsação de um pé de vento repentino. Idaho percebeu que em algum lugar distante do Bled graçava uma tempestade-mãe, que ia levantando vórtices espiralados de pó com uma violência sibilante. Um gigantesco verme de areia, forte o bastante para arrancar a carne dos ossos. Ele vai se unir ao deserto. Idaho pensou. O deserto será sua completude. Era um raciocínio zen sunita, que corria por sua mente feito água cristalina. Ele sabia que Poe continuaria marchando lá fora. Um Atreides não iria se entregar completamente ao destino, nem mesmo tendo plena consciência do inevitável. Um quê de presciência se apoderou de Idaho naquele momento, e ele viu que as pessoas do futuro falariam de Poe em termos de mares. Apesar de uma vida encharcada de pó, a água iria segui-lo. Seu corpo afundava, diriam, mas ele continuou a nadar. Atrás de Idaho, um homem limpou a garganta. Idaho virou-se e discerniu o vulto de Stilgar, de pé na ponte sobre o Qanat. Ele não será encontrado, disse Stilgar,
mas todos os homens irão procurá-lo. O deserto o toma e o diviniza, falou Idaho. Mas aqui, ele era um intruso. Trouxe uma química alienígena para este planeta, a água. O deserto impõe seus próprios ritmos, disse Stilgar. Nós o acolhemos. Nós o chamamos de nosso Mahdi, nosso Muad'Dib, e lhe demos seu nome secreto. Base da coluna, o Sul. Ainda assim, ele não nasceu Fremen. E isso não muda o fato de que o tomamos como nosso, e o tomamos enfim. Stilgar colocou uma das mãos sobre o ombro de Idaho. Todos os homens são intrusos, velho amigo. Você é profundo, não, Stilgar? O bastante. Vejo como atravancamos o universo com nossas migrações. Muad'Dib nos deu algo desatravancado. Os homens, ao menos, irão se lembrar de seu jihad por isso. Ele não irá se entregar ao deserto, disse Idaho. Está cego, mas não irá se entregar. É um homem de honra e princípios. Foi treinado pelos Atreides. E sua água será derramada sobre a areia, Stilgar falou. Venha! Puxou delicadamente o braço de Idaho. Alia voltou e está perguntando por você. Ela estava com você em Sith Macabre? Sim, ela ajudou a colocar aqueles naibs indolentes na linha. Agora recebem ordens dela, assim como eu. Quais ordens? Ela mandou executar os traidores. Ah! Idaho reprimiu a sensação de vertigem ao erguer os olhos para o promontório. Quais traidores? O membro da guilda, a reverenda Madre Morrian, Corba, alguns outros. Vocês mataram uma reverenda madre? Eu matei. Muad'Dib deixou a recomendação de que não o fizéssemos. Ele deu de ombros. Mas eu desobedeci, como Alia sabia que eu faria. Idaho voltou a fitar o deserto. Sentiu que agora era inteiro, uma pessoa capaz de enxergar o padrão daquilo que Poe havia criado. Estratégia de decisão. Era como os Atreides chamavam aquilo em seus manuais de treinamento. As pessoas se submetem ao governo, mas os governados influenciam os governantes. Ele se perguntou se os governados fariam ideia do que haviam ajudado a criar. Alia, disse Stilgar, limpando a garganta, parecia constrangido. Ela precisa do conforto de sua presença. E ela é o governo, murmurou Idaho. Uma regência, só isso. A fortuna a tudo toca, como o pai dela costumava dizer. Resmungou Idaho. Estamos negociando com o futuro, disse Stilgar. Você vem? Precisamos de você por lá. Mais uma vez, ele pareceu constrangido. Ela está tresloucada. Reclama do irmão num instante, no outro lamenta. Já vou, prometeu Idaho. Ouviu Stilgar partir. Ficou ali, de cara para o vento ascendente, deixando os grãos de areia crepitar de encontro a seu traje estilador. A percepção de Mentat projetou os padrões transbordantes no futuro. As possibilidades o deixavam tonto. Poe havia colocado em ação um vórtice turbilhonante e nada conseguiria ficar em seu caminho. Os Bene Tleilax e a guilda haviam superestimado suas próprias cartas e perdido o jogo. Estavam desacreditados. O Kizarat foi abalado pela traição de Corba e outros membros de seu alto escalão. E o ato derradeiro e voluntário de Poe, sua aceitação definitiva dos costumes Fremen, havia garantido a lealdade daquele povo a ele e à sua casa. Seria um deles para todo sempre. Poe se foi. A voz de Alia saiu engasgada. Ela havia subido quase em silêncio até onde Idaho se encontrava e estava agora ao lado dele. Ele era um tolo, Duncan. Não diga isso! Ele gritou. O universo inteiro dirá a mesma coisa antes de eu terminar. Ela disse. Por quê, pelo amor de Deus? Pelo amor de meu irmão, e não de Deus. O discernimento zen sunita dilatou a percepção dele.
Dava para notar que não havia nela nenhuma visão, nada, desde a morte de Shani. É uma maneira estranha de demonstrar amor. Amor? Duncan, ele só precisava sair da trilha. E daí que o resto do universo se espatifasse logo atrás dele? Ele estaria a salvo, e Shani com ele. Então, por que ele não o fez? Por amor a Deus. Ela sussurrou. Em seguida, mais alto, ela falou. A vida inteira de Paul foi uma luta para escapar de seu jihad e da divinização que o jihad traria. Pelo menos está livre disso. Ele escolheu esse caminho. Ah, sim, o oráculo. Idaho sacudiu a cabeça, admirado. Até mesmo a morte de Shani. A lua dele caiu. Ele era um tolo, não Duncan? O pesar reprimido apertou a garganta de Idaho. Que grande tolo! Alia falou, a voz entrecortada, o autocontrole falhando. Ele viverá para sempre, e nós teremos de morrer. Alia, não é só o pesar. Ela disse em voz baixa. Só o pesar. Sabe o que tenho de fazer por ele? Tenho de salvar a vida da princesa Irulan, aquelazinha. Devia ver o pesar que ela sente. Anda se lastimando, oferecendo umidade aos mortos. Jura que o amava sem saber. Xinga sua irmandade, diz que passará a vida ensinando os filhos de Paul. Confia nela? Ela fede a confiança. Ah! Idaho murmurou. O padrão final se desenrolou diante de sua percepção, feito um desenho sobre um tecido. A deserção da princesa Irulan era o último passo. Não deixava às Bene Gesserit nenhuma alavanca para usar contra os herdeiros Atreides. Alia começou a soluçar, recostada nele, o rosto espremido contra seu peito. Ah, Duncan, Duncan, ele se foi. Idaho levou os lábios aos cabelos de Alia. Por favor. Ele sussurrou. Sentiu o pesar dela se misturar ao seu, como dois riachos a desaguar no mesmo lago. Preciso de você, Duncan. Ela soluçou. Ame-me. Eu amo. Ele sussurrou. Ela ergueu a cabeça, examinou o contorno do rosto dele, açucarado pela lua. Eu sei, Duncan. O amor conhece o amor. As palavras dela o fizeram estremecer. Uma sensação de alienação proveniente de sua antiga identidade. Ele viera ali à procura de uma coisa e encontrara outra. Era como se tivesse entrado aos trambolhões numa sala cheia de pessoas familiares, apenas para perceber, tarde demais, que não conhecia nenhuma delas. Ela se afastou, tomou-o pela mão. Você vem comigo, Duncan? Para onde você me levar? Ele disse. Ela o conduziu de volta, por sobre o Qanat, para dentro das trevas, na base do maciço, e seu lugar seguro. Epílogo. Nada do fedor amargo da destilaria fúnebre para Muad'Dib. Nenhum dobre de finados, nem rito solene para libertar a mente de sombras avaras. Ele é o santo louco, o estrangeiro dourado que vive para sempre, às raias da razão. Baixa a guarda e ele estará lá. Sua paz carmesim e a palidez soberana invadem nosso universo em teias proféticas, até a beirada de um olhar calado. Ali. Saído de ouriçadas selvas estelares, misterioso, letal, um oráculo sem olhos, joguete da profecia cuja voz nunca morre. Shai Hulud, ele te espera numa praia, onde os casais caminham e cravam, olhos nos olhos, o fastio delicioso do amor. Ele atravessa a passos largos a longa caverna do tempo, espalhando o eu louco de seu sonho. O hino do Gola.